Ética no relacionamento com as fontes de notícias é o tema da nossa videoaula de hoje. Como vocês sabem, as fontes deixaram de apenas contribuir na apuração das notícias. Elas passaram também a produzir e a oferecer conteúdos genuinamente jornalísticos. Mari, vamos primeiro iniciar lembrando que existe uma diferença entre fonte de informação e fonte de notícia. A fonte de informação, ela está disponível para alguém. Já a fonte de notícia, ela necessita dessa transmissão e essa mediação, que é o jornalista que vai fazer esse papel de obter informação para fazer circular o conhecimento. E você, sabe se relacionar com as suas fontes? Conhece os direitos das fontes e cumpre todos eles? Vamos responder a estes questionamentos a partir de agora. Nos últimos tempos, você provavelmente ouviu falar sobre House of Cards. Isso por conta dos escândalos de abuso sexual e pedofilia envolvendo o co-protagonista da série, Kevin Spacey. Mas isso não é o tema que vamos discutir. O objetivo é falar sobre outro aspecto da série. Vamos ter que trazer alguns spoilers da primeira temporada para entender, mas vamos primeiro a um resumão sobre a série. House of Cards é uma série norte-americana produzida pela Netflix desde 2013. Conta a história do deputado democrata Frank Underwood e sua trajetória ambiciosa e sem escrúpulos almejando um alto cargo no governo dos Estados Unidos. Na primeira temporada, outra personagem tem um destaque muito grande e Frank a utiliza nessa trajetória, a jornalista Zoe Barnes. Começamos a entrar no assunto proposto, a ética no relacionamento com as fontes de notícia. Zoe é uma jornalista que trabalha no jornal Washington Herald, jovem na profissão, porém muito promissora. Ela se sentia desimportante pelas matérias que era destinada a fazer e decide se utilizar de seu charme para conseguir histórias maiores. Em um dado momento, Frank se sente atraído por ela e a vê como uma oportunidade de manipular a opinião pública. Frank começa então a usar Zoe a seu favor para divulgar fatos que são de seu interesse para crescer no Congresso. Zoe, por sua vez, se aproveita das informações privilegiadas sobre a política que Underwood lhe fornece para crescer na carreira e começa a destratar os companheiros jornalistas do Washington Herald. Entramos agora na problemática da relação jornalista-fonte. Zoe estabelece uma relação pessoal com Frank Underwood. Será que é ética a postura da jornalista de obter informações privilegiadas para o seu benefício próprio? O que você acha sobre isso? E sobre a fonte, qual a sua opinião? O que o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros prevê nessa situação? Contamos com a sua participação no nosso fórum como um instrumento avaliativo dessa disciplina. Participe deixando a sua opinião sobre esses questionamentos. Segundo o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, o jornalista não pode se valer da condição de jornalista para benefício próprio. No caso de Zoe, ela utiliza suas informações privilegiadas para única e exclusivamente se alavancar na carreira. Outro ponto: o jornalista não pode divulgar informações visando o interesse pessoal ou buscando vantagens econômicas. Além do benefício próprio de Zoe, existe o benefício de Frank, que faz com que seus opositores políticos sejam expostos. O Código de Ética também cita que o jornalista não pode submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos e correta divulgação da informação. O que Zoe Barnes divulga é tendencioso, apenas o lado do Frank é ouvido na história. Além disso, ela recebe as informações e as divulga sem averiguação e apuração adequada. É direito do jornalista resguardar o sigilo de fonte, contempla o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros da FENAGE de 2008. No Brasil, não há norma jurídica que impõe a quebra do sigilo. Ampara-se na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 14º, que resguarda o sigilo de fonte quando necessário o exercício da profissão. Entende-se que o jornalista, ao omitir a fonte, assume que foi revelado por ela respondendo civil e criminalmente. Mas a maioria das fontes reivindica seus direitos. Alguns não recomendados pelos jornalistas
e outros renegados pelos assessores de imprensa e talvez ainda não assimilados pelo público. O Instituto Gutenberg realizou em 1995 uma pesquisa com 149 fontes de notícias. A pesquisa revela que as pessoas que passam notícias acham que têm muito mais direitos do que a imprensa reconhece. Em 2010, o pesquisador Aldo Antônio Schmidt atualizou a pesquisa. Baseado nas respostas das fontes, as mesmas têm o direito de recusar-se a dar entrevista e, se aceitar, escolher a hora e o local, sem ser molestada na rua, designar um porta-voz e não ser fotografada, recusar um determinado repórter e comunicar que fala a outro profissional, desistir de entrevista marcada e omitir fatos na entrevista, exigir que fique claro o que disse em resposta às perguntas do entrevistador e o que disse espontaneamente, sentir-se ofendida com perguntas impróprias ou desrespeitosas, conhecer a pauta e limitar-se a ela, marcar outra entrevista para responder a questões inopinadas, ler a reportagem antes da publicação, processar uma empresa de comunicação ou um jornalista, expulsar de casa ou estabelecimento comercial um jornalista ou equipe de TV que force a entrada, ser entrevistado formalmente se um jornalista publicar declarações particulares ou descrever atos reservados ou coletar dados usando falsa identidade. Conhecer a origem de acusações anônimas quando é solicitada a comentá-las. Obter retificação no mesmo tamanho e local da reportagem original. Você fica sabendo tudo sobre fontes no livro Fontes de Notícias, Ações e Estratégias das Fontes no Jornalismo, do jornalista e pesquisador Aldo Antônio Schmidt. Agradecemos a vocês pela participação na nossa videoaula de hoje, A Ética no Relacionamento com as Fontes de Notícias. E esperamos vocês na nossa próxima videoaula. Até lá! Tchau, tchau!